Olá, bom dia. O governo Lula vai retomar a cobrança de tributos federais sobre os combustíveis, o que deve impactar em alta nos preços da gasolina e do etanol a partir de quarta-feira, dia 1. Em 2022, o governo Bolsonaro editou uma medida provisória reduzindo as alíquotas do PIS/COFINS sobre os combustíveis até o último dia 31 de dezembro. No início do governo Lula, a medida foi prorrogada até o fim de 2023, mas apenas para o óleo diesel, biodiesel e GLP. Álcool e gasolina ficaram isentos somente até esta terça-feira, dia 28. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que a volta imediata dos tributos é essencial para o equilíbrio das contas do governo federal, o que contraria as críticas feitas recentemente pelo próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, a esse tipo de política. A ideia de retomar os impostos ganhou respaldo de analistas respeitados na área da economia, como Raquel Landim. Diz ele, é um gasto alto para subsidiar um combustível poluente que favorece a classe média. Esse não é um programa voltado para os pobres, disse ele no Twitter. Apesar disso, dados mundiais, inclusive do FMI, mostram que o aumento no preço dos combustíveis prejudica mais os pobres que os ricos. Durante o governo Bolsonaro, o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, afirmou que o aumento na gasolina representa inflação para os pobres, dividendos para os ricos. Quem sofre com os sucessivos aumentos é o consumidor final, que paga o preço da soma dos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de etanol anidro, além dos custos e imagens de companhias distribuidoras e dos revendedores, publicou o PT em seu site oficial em 2021. Esses sucessivos reajustes no preço do combustível aumenta os índices de inflação porque impactam nos preços de todas as mercadorias, que ficam muito mais caras e aprofundam ainda mais a crise social que atinge as famílias mais pobres, já bastante afetadas pelo desemprego e pela diminuição dos salários, criticou o PT um ano e meio atrás. Em março do ano passado, o jornal esquerdista Hora do Povo também publicou uma reportagem afirmando que a gasolina é mais cara para os mais pobres. Fecha aspas. O texto acentua que, além de trocar o automóvel particular ou transporte público para locomoção por bicicletas e cavalos, a alta dos combustíveis estava levando a população de uma cidade de Goiânia a deixar de comer carne e a voltar a usar lenha para cozinhar. Abre aspas. Famílias de menor renda acabam alterando as cestas de produtos. Fecha aspas. Analisou um economista e pesquisador da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Felipe Queiroz, para a publicação. Segundo o economista, o aumento gera um efeito cascata, que afeta quem depende diretamente ou indiretamente dos combustíveis fósseis. O combustível é um bem intermediário, ou seja, aumenta o custo dos fretes, porque a maior parte do transporte brasileiro é feito sobre rodovias. Além dos fretes, aumenta o custo de produção de outros bens que são derivados de petróleo ou dependem dele. Por exemplo, o custo dos alimentos aumenta o preço dos fertilizantes. Além disso, aumenta diretamente o preço da passagem do transporte. Então é todo um aumento em cadeia, detalhou. Efeito cascata na cesta básica. Em um texto publicado no blog da editora esquerdista Boitempo, no ano passado, a assistente social Renata de Oliveira Cardoso compilou dados nacionais para mostrar o efeito cascata do preço dos combustíveis em itens da cesta básica.
Com cerca de 65% dos transportes de cargas no Brasil ocorrendo por rodovias, modalidade que também representa 90% do transporte de passageiros, abre aspas, torna-se fácil compreender a relação entre o aumento dos preços dos combustíveis e a inflação dos produtos e serviços de transportes, pois parte do aumento dos preços dos combustíveis acaba sendo repassada ao consumidor, na expectativa de garantir os lucros dos produtores. Fecha aspas. De acordo com o IBGE, famílias que vivem com até 5 salários mínimos gastam 23,84% da renda com alimentação. A pesquisa de orçamento familiar, a POF, realizada em 2018 pelo Instituto, mostrava gastos com transportes representando 18,1% do orçamento das famílias. Já alimentação e transporte contabilizavam juntos 35,6% do orçamento das famílias brasileiras. Quando direcionamos nossos olhares investigativos aos grupos de renda, identificamos que os mais pobres gastam 31% com alimentação e transportes, enquanto os ricos gastam 23%. Se é verdade que os mais pobres gastam mais com transporte e alimentação, devemos considerar um movimento cruel da realidade econômica brasileira atual, a inflação dos alimentos, reforça Cardoso. Os dados, ora, trabalhados, nos mostram os impactos diferenciados do preço do combustível sobre as famílias brasileiras e elucidam a hipótese aqui anunciada. A inflação do combustível afeta especialmente a vida dos mais pobres em nosso país. Fecha aspas, assim o concluiu. Meu amigo, a volta dos combustíveis mais caros, cada vez mais uma realidade. E quem paga com tudo isso sempre é os mais pobres. Deixa nos comentários aí o que você acha. Para mais notícias como essas, para que você fique atualizado, se inscreva no nosso canal e assine, e ative as notificações.